A paz do Senhor, que essa palavra venha falar com você neste dia. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo 34, nos vai dizer: Ele dizia, Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Esse versículo nos vai retratar o momento depois ao qual Jesus é crucificado. Ele nos mostra o verdadeiro significado do perdão na prática. Nós vemos Jesus sendo levado a Pilatos, sendo maltratado, sendo chicoteado, sendo julgado e sendo condenado, indo a caminho do Calvário, e quando ele é crucificado, a primeira palavra que ele diz é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A palavra de Deus nos vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e por causa disso se multiplicaria a iniquidade. Vivemos em um mundo ao qual a iniquidade aumentou de uma maneira drástica, onde as pessoas não têm amor para com o seu próximo, onde elas criam raiz de amargura e ódio pelas pessoas, ao qual são seus vizinhos, amigos, familiares, todos os tipos de pessoas. Às vezes elas podem até mesmo viver de um modo aparente diante da pessoa fisicamente, mas nas redes sociais elas têm jogados indiretas e falando mal uns dos outros, ou qual bloqueiam pessoas na sua própria rede social, parentes, amigos e irmãos. Eu quero que você entenda isso, que em meio a uma sociedade, em meio ao mundo secular, você que profere o cristianismo, é filho de Deus, que você venha seguir o exemplo de Jesus, que em meio a todo o momento turbulento ao qual ele veio ser o nosso sacrifício, ao qual ele foi levado na cruz do Calvário, ao qual ele foi chicoteado, ao qual pregaram suas mãos e os seus pés no madeiro, ao qual colocaram a coroa de espinho, ele mesmo assim dizia: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se você não consegue entender isso, eu quero te dizer que você não é diferente daqueles que crucificaram Jesus. Você não é diferente do esquadrão da morte ao qual colocou Jesus na cruz do Calvário, porque eles rasgaram suas vestes e eles levaram sorte sobre eles. E eles pegaram tudo aquilo que Jesus tinha, pegaram as suas sandálias, pegaram as suas vestes, pegaram a sua cinta e repartiram entre eles. E assim nós não somos diferentes se nós não conseguimos perdoar aos nossos irmãos, se não conseguimos perdoar aos nossos próximos, se não conseguimos perdoar aqueles que nos odeiam. Porque se nós vamos até Jesus e pedimos-lhes aquilo que nós queremos, assim são essas pessoas, são como o esquadrão da morte que crucificaram Jesus, que pegaram o que ele tinha e foram embora. Você consegue entender isso? Se você é o tipo de pessoa que só sabe dobrar os seus joelhos e dizer: Pai, me dê isso, me dê aquilo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas diferente de todos, se você segue o exemplo de Jesus Cristo, se você nega o seu eu, toma a sua cruz e segue Ele, você ora: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você ora: Senhor, perdoa-lhes e salva-os, porque eles não sabem o que fazem. Assim como eu no passado não sabia, o Senhor é que mudou a minha mente, abriu os meus olhos. Que você possa fazer como o ladrão da cruz, que quando estava na cruz disse e repreendeu o seu companheiro dizendo: Ei, ele de nada tem pecado. Mas enquanto a nós somos merecedores de estarmos aqui. A cruz que Jesus levou não era para ele, era a nossa cruz. Então, se as pessoas nos tratam mal, se as pessoas nos odeiam, se o mundo nos odeia, é porque era para nós sermos odiados por todos. Porque era para sermos condenados por todos. Porque éramos para ser levados por causa do pecado e da morte em nossas vidas. Mas mesmo assim, Jesus Cristo pagou esse preço por você. Então, se uma perseguição, se uma dificuldade vem diante de você e você esmorece, você diz que está fraco, você diz que não aguenta, então você não entende o significado da salvação. Você não entende o preço que foi pago por você na cruz do Calvário, você não entende o perdão que Jesus disse: Pai, perdoa-me porque eles não sabem o que fazem.
Então, eu quero que você pense nisso, porque antes nós éramos um povo que vivia em trevas, e então Jesus Cristo, a nossa luz, nos iluminou. Antes era um povo que nós andávamos pelo vale da sombra da morte por causa da maldade que tinha no mundo, e Jesus Cristo foi a luz que resplandeceu em nossas vidas. Então, abra os teus olhos para isso. E se não fosse o perdão de Jesus? E se Jesus Cristo não sacrificasse a sua vida por você, onde você estaria? No mesmo lugar onde Ele te encontrou. Eu quero orar por você, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos e te louvamos pelo que o Senhor é, porque Tu és maravilhoso em nossas vidas. Tu és a luz que tem abrido os nossos olhos e feito-nos caminhar para a Tua graça. Deus Santo, querido e amado, continue transformando as nossas vidas e nos guiando no caminho da verdade e da justiça. Que possamos perdoar os nossos inimigos e amar os nossos próximos como o Senhor nos amou. Que nós venhamos aprender a perdoar a todos quanto assim como o Senhor o perdoou, independente da perseguição, independente das lutas, independente de quão ruim eles vão nos tratar. Porque o teu amor nos preenche, nos constrange a ser melhor. Que o Senhor possa estar cuidando daqueles que estão passando por dificuldades e necessidades, convertendo eles, suprindo as suas necessidades, aqueles que têm fome e sede, as pessoas que estão passando e que têm sofrido e tiveram perdas por causa da morte. Que o Senhor venha consolá-las, que o Teu Espírito Santo venha ministrar uma palavra de encorajamento e transformação na vida delas. Porque o Senhor é a única luz que pode tirar toda a angústia, tristeza e depressão das nossas vidas. Deus, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, agora e sempre. Amém.